meu companheiro Paulo. Então, fique à vontade e se apresente aí para o pessoal. Boa noite a todos. Vou fazer a minha audiodescrição, tá? Meu nome é Paulo, eu tenho 45 anos, eu sou um homem branco, cabelo preto, barba preta, rala, já com alguns fios brancos, não tanto quanto a do professor Januário, eu acho, mas também branco. Eu estou com uma camisa preta e uma calça jeans. Bom, eu não posso começar diferente, né? Agradecendo uma coisa que chama oportunidade, né? A oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do meu olhar em relação à minha prática pedagógica, tá? Então eu agradeço, e o porquê que eu agradeço dessa forma, né? Há exatamente 1 ano e 1 mês atrás, eu estava nesse mesmo seminário, que foi o primeiro seminário em homenagem ao professor Roberto, e eu fui muito bem acolhido aqui, né? Eu fui acolhido pela professora Adriana, pelo professor Januário, eu conheci a Mariana, conheci a Jennifer, conheci o pessoal, o núcleo do grupo que o professor Roberto ele fundou. Então isso aconteceu há 1 ano atrás. E poder, depois de 1 ano e 1 mês, estar podendo compartilhar aquilo que eu venho estudando, que eu venho me apropriando em relação a todo o trabalho dele, é de fato um privilégio, tá? Então, o meu agradecimento é sincero, honesto e verdadeiro, tá? Então, eu queria parabenizar o pessoal da mesa de ontem, que foi muitas informações. Hoje, a Tatiana, a Adriana e a Jennifer e a Mari aqui conosco, tá? Então, esse agradecimento ele não podia deixar de ser feito. Infelizmente, eu não conheci o professor Roberto. Então, quando eu falo infelizmente, é porque eu tomei conhecimento do trabalho dele, do engajamento dele, de toda o movimento que ele fez, de toda não, né, que seria pretensão, fala toda, né, mas de parte da trajetória dele, eu tomei conhecimento já no final do meu mestrado, né, e assim, para minha surpresa e para minha grata surpresa, aquilo que eu me apropriei do professor Roberto, ele vinha de encontro a exatamente o que eu fazia, ou de encontro à prática pedagógica que eu tento, né, com outros professores, com outros colegas, com muito esforço, colocar em prática dentro de onde eu trabalho. Tá? A minha trajetória acadêmica, aliás, a minha trajetória profissional, primeiramente, ela não é muito longa. Tá? Eu comecei na educação no ano de 2017. A primeira escola que eu trabalhei foi uma escola chamada Caetano de Campos, no centro de São Paulo, onde abrigava um projeto chamado Transcidadania, que ele foi criado pelo ex-prefeito Fernando Haddad, no qual 90% do público lá era transgênero, transexual e não binário. Então eles recebiam uma bolsa e foi a melhor experiência que eu tive, né, inicial. Então, depois disso, eu tive experiência na Fundação Casa, tanto na unidade Bom Retiro, quanto na unidade Brás. Trabalhei também no CDP de Belém, Belém 1, Belém 2, pela ETEC. Tive também experiência de 2 anos na penitenciária feminina da capital, que virou masculina agora. E eu trabalho há 6 anos na penitenciária feminina de Santana. Ela é considerada a maior penitenciária feminina da América Latina. Então, ela tem uma visibilidade muito grande quanto a todo tipo de ação que acontece lá. A minha pesquisa é uma pesquisa que eu fiz pela Unesp, então ela exigia um recorte bem específico, como toda pesquisa de mestrado e doutorado ela vai pedir. Então, a minha pesquisa ela tem como título o Ensino de Sociologia dentro do sistema prisional, e aí eu trabalhei um conceito, né, escolhi um pensador da sociologia e trabalhei o conceito de alienação do Karl Marx. Esse trabalho que eu fiz, ele se utilizou justamente daquilo que eu tinha na minha frente, que era um material humano muito rico, muito farto e pouco acessível, né? Em 2019, quando eu comecei a dar aula lá, eu comecei a entender o lugar que eu estava,
o tamanho daquele local e o que eu podia fazer lá. Então, meu esforço ele foi nesse sentido. Então, várias coisas, da mesma forma que a Adriana, seriam interessantes a gente trazer, porque é um universo que se abre quando você tem acesso a um lugar tão inacessível e, como eu li uma vez, não vou lembrar do autor agora, hermeticamente fechado. Então, eu me felicito de poder compartilhar parte daquilo que eu vejo todo dia. Né? Atualmente eu tenho 35 aulas atribuídas, eu sou professor de Sociologia e de História dentro da unidade Santana. Bom, eu vou fazer algumas pontuações daquilo que ampara a oferta de educação formal dentro do sistema prisional, tanto masculino quanto feminino. Talvez eu não vá exaurir todas as possibilidades, mas eu vou citar algumas que garantem a oferta de educação, porque a gente vai falar primeiro da oferta e depois da prática em si. Então, a nível federal, talvez a lei mais antiga e a mais conhecida seja a LEP, né? A Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84, e ela tem aqui nos seus artigos 17 e 18, ela cita a assistência educacional, assim como outros tipos de assistência. A própria LDB também, no seu artigo 4, inciso 4 e inciso 7 também. A Lei 12.433 de 2011, ela também estabelece a remissão pelo estudo. O Decreto 76/2011 também, ele cria o Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional. E, por fim, o Plano Nacional de Educação, com a vigência de 2014 a 2024, que foi prorrogado até dezembro de 2025. Tá? Já a nível estadual, a gente tem o Decreto 5.800 de 2011 também, que cria o Grupo de Trabalho para instituir educação no ambiente prisional. E o Decreto 57.238, que ele institui o PEP, que é onde eu trabalho, que é o Projeto de Educação Prisional, aliás, Projeto de Educação em Prisões. Da mesma forma que a professora Adriana, eu também estou locado em uma escola vinculadora, na diretoria Centro, na capital paulista. E talvez a resolução, né, ou a lei, ou a legislação mais atual que tem do Estado é a resolução conjunta SAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária, SEDUC, número 130, que ela foi instituída no dia 8/1/2025, é a mais atual. Por que eu falei todas essas legislações? Como eu disse, não tenho a pretensão aqui de exaurir todos os documentos que eles obrigam à oferta de educação, mas eu quis falar inicialmente sobre essa legislação para falar uma outra coisa logo em seguida, que é a falta de currículo para os professores dentro do sistema prisional. Quando eu me dei conta que não existia nenhum tipo de... eu não vou falar orientação, porque existem algumas orientações, mas não existia nenhum documento formal que nós, professores do sistema prisional, tivéssemos que usar, ou que fosse oferecido, ofertado para a gente, e aquilo me soou muito estranho, porque afinal você está falando de pessoas, né, quando você entra numa sala de aula, que elas estão numa situação peculiar. Você não está falando com alguém que ficou o dia inteiro em casa, né, mexendo no celular, indo na feira, indo fazer compra, vendo televisão. Você está falando com pessoas, e você está atendendo alunos e alunas que elas estão dentro de um regime, em um país que tem claramente uma lógica punitiva. Então, o fato de não ter currículo, para mim, me chamou muito a atenção. Então, você não tem um material referência, né? O professor ele tem que criar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Várias pontuações seriam necessárias fazer, porque, como eu disse, e eu também sou mais ou menos que nem a Adriana quanto a isso, vocês imaginem um professor de sociologia, né, um sociólogo, que ele está no ambiente daquele, o tamanho do laboratório que ele não tem para trabalhar. Né? A cadeia feminina de Santana, atualmente, de acordo com a SAP, ela tem por volta de 2.200 mulheres, tá? Então, assim, o nosso olhar, ele é um olhar que ele é inquiridor, né? E ele é um olhar que ele aproveita a cada metro da onde você está. Para vocês terem uma ideia, para eu entrar na sala de aula, eu atravesso exatamente 7 portões. 3 deles são controlados, passo todo dia no scanner. Os outros 4 eles fecham. Eu passo todo dia em frente a uma cozinha onde 90 mulheres se revezam e fazem cerca de 6.500 refeições por dia.
né? Quando a penitenciária da capital, por exemplo, estava em reforma, eu tinha a oportunidade de saber, né, de ver que a alimentação era feita lá. Também já fornecemos no sentido, né, da penitenciária de Santana, alimentação para o Belém e outras unidades que estavam em reforma. Tamanha é a estrutura que existe naquele lugar. É uma penitenciária que ela foi projetada pelo Ramos de Azevedo em 1910, a construção dela foi em 1920, e ela foi uma penitenciária masculina até 2005, e foi só em 2005 que ela se tornou feminina. Tá? Então, alguma das coisas que eu acho pertinente para falar da prática pedagógica em si, é a precariedade que existe, não só na unidade onde eu trabalho, mas em algumas outras que eu também tive experiência, como, por exemplo, a questão estrutural. Tá? Tomando só como referência essa unidade que eu trabalho, as salas de aulas, elas são atípicas, tá? Você não tem uma sala de aula de alvenaria, mas sim divididas por chapas de drywall. Então você não tem cobertura e o trabalho fica sendo um trabalho dificultado pelo barulho mesmo e pela sonoridade que o ambiente ele proporciona. A escola, nessa perspectiva específica que eu estou falando, ela fica anexa junto ao núcleo de educação e trabalho, ou seja, a gente fica do lado das firmas, né? Então, é carrinho o dia inteiro, é caminhão, é descarregando. Então, não tem como eu não falar disso para eu falar da educação, porque eu gostaria de contextualizar como que a prática docente ela é impactada pela falta de estrutura e falta de investimento dos organismos responsáveis. Aí eu estou falando especificamente da educação, estou falando também da questão estrutural, que isso aí é uma questão que ela é delegada à Secretaria de Administração Penitenciária, e a SEDUC ela entra com material, ela entra com cadeira, entra com lousa. Então, por ser um edifício muito antigo, a gente tem esse problema de estrutura. Tá? Então, é uma das questões. Não posso deixar de falar que a gente está pensando aqui em uma escola dentro de uma cadeia. Não tem nada parecido com isso. Eu ouvindo aqui a Tatiana falar, ouvindo a Adriana falar, e aí o que eu quero falar para vocês? Que eu pego, muitas vezes, a nossa clientela mais velha, infelizmente. Infelizmente, o contato diário e esses anos de experiência, eles me mostraram, escancararam que existe um círculo, tá, que ele dificilmente ele é quebrado, por conta de uma herança do crime que as próprias detentas, os próprios presos, eles chamam. Não é muito raro, tá, eu ter uma aluna e, de repente, chegar a filha. Normal. Não é muito raro eu estar lá e, de repente, chegar a neta. Isso aqui é vivência. Então, isso não tem como eu dissociar da minha prática pedagógica, porque quando a gente olha essas pessoas que estão reclusas, pensem comigo, um professor, quando ele olha uma mulher, um homem preso, alguma coisa não deu certo na vida dessa pessoa. E a gente está lidando ali com dramas humanos, com falências humanas, que o papel do professor ele tem que ser um papel de um olhar muito mais humano. Então você tem dentro dessa estrutura várias situações, mas entre elas eu destaquei aqui a questão das relações de poder, que são uma praxe dentro do sistema prisional. Essas relações de poder elas são muito amplas e variadas. Tá? Então eu poderia citar aqui, por exemplo, as relações de poder que existem entre a própria população carcerária. Existe uma estrutura, uma hierarquia. Aí eu não posso deixar de falar para falar dessa estrutura que onde eu trabalho, igual a muitas cadeias Brasil afora, ela é uma cadeia considerada dominada, né, por determinada facção, e isso impacta diretamente a vida daquelas mulheres, quando é uma cadeia masculina daqueles homens, e não tem como você fugir disso em sala de aula, e não tem como você fugir disso numa aula de sociologia, numa aula de história, numa aula onde você vai fazer uma leitura muito mais ampla do motivo pelo qual elas se encontram ali. O perfil das estudantes que nós temos, ele varia de 18 anos até 60, 70, o que você imaginar de idade. Então, é um perfil variado. Né? Então,
eu estou contextualizando tudo isso porque eu já vou entrar numa parte que talvez seja mais interessante. Como que é a prática pedagógica dentro de uma cadeia? Né? Como que é uma prática pedagógica, por exemplo, dentro de uma Fundação Casa, como a Adriana trouxe, né? Eu lembro da minha experiência de Fundação Casa, eu até comentei com o professor Márcio, eu peguei acho que foi em 2020, o pessoal, as meninas da Fundação Casa no Bom Retiro, e elas tinham acabado de sair de Taipas, e Taipas era tido como uma casa problemática, né? E aí eu peguei a primeira turma, foi difícil, não foi fácil. Depois eu fui trabalhar no Brás, foi bem mais tranquilo, na Casa Juquial, acho que eu trabalhava, uma dessas. Então, a questão assim, a Mariana me falou 5 minutos, aqui não foi nem metade que eu queria. Então, eu vou falar sobre rapidamente os desafios pedagógicos que a gente tem, alta rotatividade, tá? Isso acontece por conta da transferência natural que acontece pelo próprio regime de progressão de pena, acontece pelos atendimentos de advogado, que elas são retiradas de aula, muitas vezes na hora que você está no momento ali de aula, elas são retiradas muitas vezes para atendimentos, então você tem dificuldades para planejamentos a longo prazo, né? Você tem uma dificuldade para você ter a questão pedagógica a longo prazo. Então, as avaliações elas são mais contínuas. A classificação das estudantes ou dos estudantes é um problema também, porque quando eles são convidados para a escola, né, porque não tem a obrigação, infelizmente, não tem a obrigação de se estudar, a diretoria técnica ela pergunta, na rua você parou em que ano? Aí a mulher fala, eu parei no 8º ano. O 8º ano, tá, mas o 8º ano quando? Há 30 anos atrás. Então você tem um problema quando você fala da classificação, porque às vezes você pega mulheres e homens no ensino médio que não sabem muitas vezes ler e escrever. E aí isso não é um problema da série anterior lá dentro, é um problema que ele está há muito tempo fora do mundo acadêmico, fora da escola, né? Eu não falei que no sistema prisional a gente tem as salas do Fundamental 1, seriada, obviamente do 1º ao 5º, né, multisseriado, e do Fundamental 2 também multisseriado, apenas o ensino médio que ele é separado. Então a gente tem também que olhar a dimensão social daquele lugar, porque você tem vidas marcadas pela pobreza, pela exclusão, pelo abandono, por tudo aquilo que você imaginar de chamada história triste, né, no sentido de que eu faço um trabalho lá, desses 7 anos que eu estou, que é uma solicitação de uma autobiografia. Inclusive eu me identifiquei muito ontem com os livros que o professor Márcio mostrou. E aí eu constatei algo, tá? Não é que eu achei ou que eu pensei. As histórias, elas, né, como o professor Márcio falou, elas se repetem. Atrás de cada mulher nunca tem uma história feliz. Dificilmente você tem uma família totalmente estruturada. Dificilmente você tem pessoas que comeram bem, viveram bem, que foram em cinemas, teatros, que viajaram, que tiveram acesso à cultura, informação. Não. Você tem ali uma confirmação da exclusão de determinado grupo social, que ele é majoritariamente de pessoas negras. Tá? Como já foi dito, isso aí você consegue em dados oficiais, que eu não trouxe aqui. Então a escola ela se torna um espaço de acolhimento, né, nesse momento de reconstrução, um espaço de escuta, um espaço onde o professor ele tem que estar preparado para tudo. Vou focar rapidamente, antes de acabar os meus 2 minutos, 3 minutos, na prática pedagógica. Gente, eu descobri o seguinte, nesses anos que eu estou lá, você tem que se adaptar muito mais numa situação dessa do que em qualquer outro lugar. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece lá dentro, tá? Para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Então, às vezes eu faço um planejamento de aula, que eu vou dar determinada disciplina, determinado conteúdo na aula. Só que eu tenho que sentir a temperatura da cadeia. A temperatura da cadeia é o seguinte, o que está rolando lá? O que aquelas mulheres estão falando na sociedade delas? Então, se eu não me engano, no final de 2023, na Operação Verão, aliás, na Operação Escudo, braço da Operação Verão, a gente teve uma situação ali que foi a 2ª maior operação de chacina que a polícia do estado fez. Ela só perde para o Carandiru, né, que foi 111 mortos. Então, devido a isso, teve todo um movimento da sociedade, um apelo para que se terminasse e acabasse com a chamada saidinha, né? Então, vocês vão lembrar, né, ou quem não vai lembrar, acompanhe de forma
sucinto ao meu raciocínio, o nosso secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, ele resgatou um texto de 2011 de um outro deputado, no qual ele falava mais ou menos algumas mudanças. Ele queria fazer uma PLC em cima da Lei 7.210. Então ele resgatou esse texto, ele reescreveu e com o apelo da sociedade e a ajuda dessa mídia que muitas vezes respinga sangue, do áudio, da televisão, de tão cruel que eles são, eles conseguiram aprovar a toque de caixa, um PLC, que ele ficou conhecido como fim da saidinha. Então, esse era o tom durante muito tempo na cadeia. O fim da saidinha, o fim da saidinha, o fim da saidinha. E aí vocês imaginem, 5%, de acordo com o Senapen, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, 5% das pessoas que saem não voltam. E os outros 95% eles voltam. Eu lembro quando eu trabalhava no semiaberto, a gente ficava até brincando com as meninas. Você vai voltar, né? Estou te esperando aqui, tá? Não vai dar essa, não. Mas 5% não voltam. E esses 5% que não voltam, eles aprontam. E quando eles aprontam, a mídia potencializa. Resumidamente, para tentar amenizar aquela situação momentânea que estava insustentável, eu fui estudar a lei, eu me apropriei um pouquinho da lei e consegui autorização lá da diretoria técnica para fazer uma reunião para cerca de 150 mulheres para explicar o que de fato era o fim da saidinha e por que provavelmente ele ia ser declarado inconstitucional. Porque o que ele faz? Ele contraria o processo penal, ele contraria o regime de progressão de pena. Então, o que eles falam? Que deveria ter sido votada uma PEC, né? que requer um quórum especial, né? Não um quórum majoritário. E aí, quando eu expliquei isso, nossa, o negócio ele começou a fluir. Então, o que eu aprendi da prática pedagógica dentro do sistema prisional, e aí fazendo um recorte específico com mulheres? Você tem que ter atrativos para que elas se engajem nas aulas. Então, quando você fala estrutura do judiciário, quando você vai falar sobre leis, quando você fala de remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, direito do voto, tudo aquilo que eu acredito que deveria ser matéria obrigatória para o ensino médio, né, minimamente para as pessoas saberem os direitos. Inclusive, o senador Romário, ele tem um projeto desse engavetado há mais de 20 anos, que é a obrigação pelo menos do artigo 5º para o ensino médio, que ninguém vota, a gente sabe os motivos que são óbvios, né? Então, a minha prática ela é essa, tá? Ela é não só a minha, mas dos meus colegas professores, cada um na sua área. A gente tenta adaptar e reconhecer que aquele lugar, ele é um lugar, primeiramente, de acolhimento, ele é um lugar de olhar humano, ele é um lugar onde para você fazer o que você está fazendo, você tem que estar muito afim. Então, por isso que eu falei no começo, que quando eu conheci a obra do professor Roberto, estou estudando ainda, né, tanto os filhos do governo, quanto a tese de dissertação dele, eficácia da medida socioeducativa para pessoas privadas de liberdade, o livro Pedagogia Social, enfim, muitas entrevistas e trabalhos eu estou me apropriando, porque eu realmente vi no trabalho dele algo que eu me encontrei, né, e fiquei feliz e não me senti mais órfão, né? Então, o que eu queria falar era muito mais do que isso, obviamente, como a Adriana, como a Tatiana, eu tenho certeza, né, essa oportunidade, porque lá é um universo, é algo que o que vocês estão ouvindo é de alguém que está todo dia, né? E então eu fico feliz porque a minha pesquisa, quando eu fiz, eu descobri na parte do estado da arte que até tem muitas pesquisas referentes ao sistema prisional. Só que a maioria dessas pesquisas, para não falar na totalidade, elas são feitas por pessoas que entrevistam alguém que trabalhou lá, que se apropriam de dados, né, que oficiais. É muito difícil um professor, ainda mais um professor categoria O, Lei 1093/2009, conseguir fazer uma dissertação de mestrado, porque requer uma dedicação, quando não 1 ou 2 dias da sua semana, coisa que o Estado ele é apoio zero. Então, eu fico feliz de poder compartilhar, tá, essa pequena trajetória, a minha pequena experiência e vivência, que com certeza ela me ajuda muito a agradecer e reconhecer que eu nivelo sempre por baixo, né? Eu sempre olho o que as pessoas não têm, porque aquele lugar ele faz você valorizar absolutamente tudo. O seu cafezinho, o sol que você sai, né? A minha moto, quando eu pego e vou para casa, o vento que eu tomo no rosto, e elas não têm isso. Então lá, elas pensam que eu estou ensinando, mas quem está me ensinando são elas. Tá bom? Obrigado, era isso que eu queria falar. E Roberto